Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento estão assistindo essa aula. Professor Alex de Biologia, da equipe do Super Turma. Nessa aula a gente vai... É a sexta aula, né, do projeto intensivo Enem UERJ. A gente vem falando sobre vários temas aí, desde o mês de setembro, que foi quando eu comecei a gravar essas aulas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre evolução biológica. É um tema que ele cai bastante, é um tema que é muito frequente. Todos os anos o Enem coloca sempre uma questão sobre evolução. E por quê? Porque é um assunto que ele dá continuidade a outras áreas da biologia, como a genética, como a zoologia, a botânica, são áreas que dependem da evolução para explicar alguns mecanismos que acontecem aqui dentro. Tá? Então, eu vou falar sobre alguns tópicos aqui dentro, que são os tópicos mais frequentes, que vocês vão ver que essas questões elas são relativas às provas anteriores, umas do ano passado, outras de anos anteriores, justamente para a gente conseguir linkar esses assuntos. Lembrando que é uma aula revisional, é uma aula de projeto, então eu não vou trabalhar toda a teoria esmiuçada, eu vou pegar pontos específicos dessa teoria para a gente descrever. Separei 10 questões de 3 principais temas que são cobrados dentro da evolução. A gente vai descrever eles, né, ao longo da aula. E aí a gente vai justamente falar sobre essas brechas dentro da evolução. Fundamental falar sobre a relação de lamarquismo e darwinismo, tá? Que são as teorias de base que vão consolidar a ideia inicial sobre o pensamento evolutivo. O que começa a marcar um novo viés da evolução é o neodarwinismo, tá? E esse neodarwinismo ele já vem incorporando os conhecimentos de genética, né, a evolução moderna, tá? E aí dentro da evolução a gente estuda os processos que evidenciam a dinâmica evolutiva que se pauta na homologia e na analogia. E aí a gente começa a falar também sobre a formação de novas espécies, em que a gente fala sobre os cladogramas, né, tanto da botânica quanto da zoologia, voltados, esses dois processos aqui, a anagênese e a cladogênese, que a gente vai explicar também. E um assunto que eu não falei em sala, né? Quer dizer, eu falei em sala nesse ano, mas a gente acabou falando muito rápido, foi o assunto de especiação. Eu separei outras questões aqui, inclusive algumas que a gente já trabalhou durante o ano, né? E outras questões novas. Lembrando que esse projeto ele é uma complementação das turmas regulares que a gente tem de pré-vestibular nesse ano de 2022. Então, a intenção do projeto foi complementar as aulas, foi treinar mais exercícios ou então abordar algum ponto da teoria referente ao tema que não foi abordado. Por isso que eu faço referência a questões que a gente já resolveu em sala. E a gente começa a falar sobre o lamarquismo e o darwinismo. É o primeiro ponto das teorias evolutivas. Porém, antes da gente falar das questões propriamente ditas, a gente tem que fazer um resuminho, tá? Aqui. Essa parte da biologia é uma parte muito teórica. Eu costumo falar que a evolução, ela, apesar de ser a ciência que unifica as outras áreas da biologia, ela é uma história da biologia, porque conta muitas coisas de eventos que aconteceram ou eventos que eles sofreram uma nova interpretação, tá? Então, a evolução, ela começa a ser criada a partir de Lamarck, tá? O autor dessa teoria que é chamada de lamarquismo. Lamarck era zoólogo e Lamarck foi o primeiro pesquisador, ele foi o primeiro cientista a contestar essa ideia de que os seres vivos eles eram imutáveis. Por quê? Começa na Grécia Antiga, falar sobre a evolução dos seres vivos, e tinha muitos conceitos abstratos. Aristóteles ele começou a falar sobre a evolução e ele falou o seguinte: olha, as espécies são fixas, elas são imutáveis, os seres eles não sofrem alterações ao longo do tempo. Mas isso era na Grécia Antiga, gente, eles não tinham a quantidade de conhecimento que, por exemplo, Lamarck teve em torno de 1800, e o que a gente tem hoje, né, 2022, acerca de conteúdo científico, né? E aí, lá, para os pesquisadores antigos, né, a ideia era o seguinte:
acontecia o seguinte, de os pesquisadores acreditarem que as espécies elas não sofriam alterações e que elas continuavam as mesmas sempre, tá? Elas não se modificavam. E aí isso foi chamado de fixismo, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a gente diferenciar o que é fixismo, tá? Do que é chamado de evolucionismo. O evolucionismo ele foi consolidado com Lamarck. Ele começou a ser discutido, na verdade, com Lamarck, porque Lamarck ele contestou o que era chamado de imutabilidade, tá? Então, vou colocar esse primeiro ponto aqui só para a gente contestar. E Lamarck falava o seguinte: Lamarck dizia que ele foi o primeiro pesquisador a introduzir, a refutar, né? Ele contestou, vamos lá, contestou a imutabilidade. Foi o primeiro pesquisador a contestar o conceito de imutabilidade, ou seja, de que as espécies elas eram fixas, que elas eram imutáveis, e ele também introduziu o conceito de adaptação, tá? Ele foi o primeiro pesquisador a falar assim, olha, as espécies, elas sofrem adaptações, tá? E essas adaptações, elas são decorrentes do meio ambiente em que elas podem se modificar. Só que Lamarck ele acabou não explicando como isso acontecia muito bem, tá? E aí mais uma dica, coloque aqui como na forma de mapa mental, né? Por isso que eu deixo aqui o tema central, e aí vocês façam isso na forma de mapa mental, se vocês se identificarem com a técnica, né? Justamente por facilitar, né? Ajudar você a ganhar tempo na hora de fazer seus resumos, tá? E Lamarck, ele criou duas teorias que são chamadas até hoje, tá? De lei do uso e desuso. São duas, tá? A gente vai colocar aqui. Ele criou dois princípios, que foi a lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres. É grande essa, tá? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente só guarda, no geral, a gente guarda como transmissão dos caracteres adquiridos, tá? E aí, o que Lamarck falou? Tem um exemplo, apesar de Lamarck não ter trabalhado com girafas, tá? Tem um exemplo bem didático, né, que os professores de biologia falam, que é o seguinte: existiam girafas de pescoço pequeno no meio ambiente. Essas girafas, elas, por um momento, elas se alimentaram de todas as folhas dos galhos mais baixos e chegou um dado momento, essas folhas acabaram e elas tinham que se alimentar das folhas nos galhos mais altos. Só que elas não tinham altura para isso. Aí começaram a forçar o pescoço e, com o passar do tempo, a característica ter pescoço grande acabou sendo desenvolvida pelo fato do ambiente ele induzir essa alteração. E aí a ideia é a seguinte: se o pescoço da girafa cresceu, esse pescoço agora ele vai ser a característica ter pescoço grande, ela vai ser transmitida aos filhotes. Essa é a ideia de lei do uso e desuso, tá? E aí, quando ela é transmitida para os filhotes, aí entra a lei da transmissão de caracteres adquiridos, tá? Então, Lamarck falou o seguinte: o meio ambiente ele acaba promovendo essas alterações, né? O ser vivo ele só se modifica porque o ambiente induz essa variação. E no pensamento moderno da evolução, isso é um pensamento completamente equivocado, porque aí a gente começa a falar do darwinismo, né? A gente começa a falar dos furos que Lamarck teve, apesar de tentar explicar essa teoria da lei, na verdade, a lei do uso e desuso e a transmissão, o que é chamado de lamarquismo hoje, foi perfeito para Darwin ele conseguir justamente explicar, né, coletar como base para falar o que é chamado de teoria da seleção natural, tá? Então, teoria da seleção natural, tá? E aí ele falava o seguinte: os seres vivos eles não se modificam porque o meio ambiente ele induziu essa variação.
Os seres vivos, eles se modificam porque eles apresentam variações no seu DNA. Na verdade, Darwin não falou sobre DNA, né? Mas eles apresentam variações em sua morfologia. Onde eu quero chegar? Para Lamarck, era o seguinte, o meio induzia essas variações. Para Darwin, o meio ambiente ele selecionava as variações que já existiam. Então, não surgiu por causa do ambiente. Essa variação ela já existia entre esses indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, olha só. Teoria da seleção natural. Pontos fundamentais. Todo ser vivo possui um ancestral em comum. Tá? Esses ancestrais em comum, eles obrigatoriamente eles têm que se adaptarem. Tá? Eles têm que passar por um processo de adaptação. E esses seres vivos, eles, para conseguir passar esse material genético adiante, eles têm que apresentar o que é chamado de sucesso reprodutivo, capacidade reprodutiva, né? Bom, então, tem 3 pontos fundamentais aqui na teoria da seleção natural. Seres vivos possuem ancestral em comum, eles obrigatoriamente têm que se adaptarem, tá? Tem que se adaptar, e para eles conseguirem transmitir essas adaptações, eles precisam ter sucesso reprodutivo. Eles precisam copular entre as espécies parceiras e deixar esse material genético para a prole, tá? Para os filhos. Então, Lamarck ele justamente falou sobre o uso e desuso, e Darwin ele explicou sobre a teoria da seleção natural. Ele falou que a seleção natural é um mecanismo que age sobre as variações já pré-existentes. Ou seja, para Darwin, enquanto o meio ambiente ele seleciona os mais adaptados, e aí é onde entra o cerne da evolução, gente. A palavra evolução ela significa mudança de características, tá? Vamos até anotar isso daqui. Evolução, né? O sentido da evolução, ela é mudança de características, tá? Evolução é igual a mudanças de características. Esse é o verdadeiro sentido da palavra evolução, tá? Isso que significa a palavra evolução. São as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, e essas mudanças, elas não necessariamente elas são para melhor, tá? E essa visão é uma visão moderna, tá? Da evolução. Darwin ele ajudou a entender muito isso. Ele publicou o livro dele, o livro chamado Teoria da Origem das Espécies, né? A origem das espécies através da seleção natural, foi publicado em 1852. Gente, 1852. Depois de Darwin ter feito uma viagem de 5 anos ao longo do mundo inteiro, né, a bordo de um navio chamado Beagle, ele conseguiu coletar espécies em vários locais do planeta, inclusive aqui no Rio de Janeiro ele também passou, e ele, a partir dessa viagem, ele conseguiu coletar muitos dados para ele consolidar essa teoria, tá? E aí, a comparação entre darwinismo e lamarquismo é justamente essa. Para Lamarck, o meio induzia a variação, enquanto para Darwin, o meio selecionava as variações já pré-existentes. Em outras palavras, do exemplo que eu abri a aula, né? Para Lamarck, as girafas só tinham um pescoço grande porque o ambiente forçou elas a terem um pescoço grande. Para Darwin, existiam girafas de pescoço grande e girafas de pescoço pequeno. As girafas de pescoço pequeno não conseguiram se alimentar, não conseguiram deixar descendentes e morreram. Então, a característica ter pescoço pequeno, ela acabou sendo perdida. E só se perpetuou as girafas que tinham pescoço grande, né? Por quê? Porque elas conseguiram se alimentar, deixar descendentes, e a característica ela foi transmitida à prole, ou seja, foi selecionada de forma positiva. Não é o melhor, não é o mais forte, não é o pior, não é o mais feio, né? É o mais adaptado àquela condição ambiental sobre análise que sobrevive, tá bom? Esse é o verdadeiro conceito de evolução. Mudança de características, o mais adaptado sobrevive, beleza? Bom, dúvidas até aí? Espero que não. Se tiver,
me pergunta, liga o microfone aí para a aula para a gente explicar sobre isso. Então, ó, tira um print aí dessa parte. Aqui a gente coloca na forma de mapa mental, né? Eu não liguei essa setinha aqui da evolução porque não está relacionada a só esses dois pesquisadores, é o conceito geral de evolução. Evolução é mudança de características, tá? E aí, a gente vai para a primeira questão, treinar, uma questão aí de 2016 no Enem, tá? Falando sobre o darwinismo, né? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Darwin, em viagem às ilhas de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução, propostas por Darwin e Lamarck, refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de... Aí, o que a gente faz agora? Vou deixar você dar uma olhada aí e pensar o que tem em comum entre esses dois pesquisadores. Dá uma lida nas alternativas e vê o que você me fala. E aí, vamos lá. Marcaram o quê? Alguém se habilita? B. Show de bola. Yasmin marcou. Tem um colega que entrou que não está com o nome aqui, botou só o link. Quem é que entrou aqui depois? Pessoal, então, ó, a Yasmin já tinha falado. Augusto habilita. Concordo com o B também. Isso aí. Show, gabarito aqui é a letra B, tá? É o conceito de adaptação. Esses tentilhões, gente, são espécies de aves que Darwin observou, falando sobre as diferentes espécies de tentilhões que tinham na ilha de Galápagos. E ele observou que a forma de alimentação dessas espécies influenciava no formato do bico, tá? E a partir daí, a gente consegue observar que o meio ambiente que o ser vivo ele sobrevive, e isso inclui a forma de alimentação dele, influencia na morfologia dele, porque ele tem que ter uma adaptação, né? Ele tem que apresentar alguma característica morfológica para ele conseguir sobreviver naquele meio ambiente. Isso ocorre com as girafas, nitidamente, né? Dependendo das espécies de plantas que elas se alimentam, e com esses tentilhões também. Percebam que essa questão ela faz um paralelo, apesar de não ter explicado ainda, ela fala sobre os fatores evolutivos que estão relacionados ao neodarwinismo, tá? Fatores como mutação, fatores como a recombinação dos genes, que ocorre na meiose, é o chamado crossing over, né? E também fatores como a variabilidade genética, que é induzida pelo crossing over também, ou mutações que surgem, ou recombinações, ou até mesmo as migrações, aumenta a variabilidade genética das espécies, tá? Então, são fatores relacionados à teoria neodarwinista, a teoria moderna da evolução. Então, fomos com gabarito letra B, tá? Quem for estudar o material depois já está no material, o gabarito já está nesse material, tá? Então, vamos para mais uma envolvendo conceitos básicos de marxismo e darwinismo. Inclusive, esse tema aqui fala sobre as superbactérias. Todo ano tem uma questão falando sobre bactérias do Enem, ou sobre os antibióticos, porque é um tema que ganhou digamos, uma relevância muito grande, porque os antibióticos não estão funcionando mais, gente, tá? Grande parte deles. Vamos lá.
Hospitais de diferentes regiões do país registram casos de contaminação pela superbactéria Klebsiella pneumoniae, tá? Que apresenta resistência à maioria dos medicamentos. Acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas mais resistentes. Então, aqui está levando em consideração os fatores evolutivos, né, para isso. Vamos lá, de acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, aqui ele já considerou o neodarwinismo, mas dá para a gente responder. O surgimento dessa bactéria, ele ocorreu por... E aí, a gente já abre o próximo ponto da aula, que é falar sobre o neodarwinismo. A gente já falou que, na teoria lamarckista, ele, apesar das espécies se adaptarem, é o meio ambiente que induz a variação. E na teoria darwinista, é o mais adaptado que sobrevive, não é o mais forte, não é o melhor, né? E aí, a gente observa aqui, ó, o aumento da especiação, o crescimento populacional, variações no material genético, irradiação adaptativa e convergência evolutiva. Eu vou falar sobre esses conceitos aqui nos próximos slides. De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu quando ele fala de neodarwinismo, gente, aqui, vamos voltar lá no mapa mental para falar sobre o último ponto. O que Darwin acabou não explicando é que ele fala assim, ele cria um livro, A Origem das Espécies através da Seleção Natural. E aí ele não explica como que a primeira espécie surgiu. E esse acaba sendo um ponto em aberto na teoria darwinista. E aí o segundo ponto em aberto é o seguinte, ele fala, os seres vivos, eles se adaptam, eles sofrem essas modificações. As espécies, elas podem se adaptar. Só que Darwin não explica o como. Como que esses seres vivos se adaptaram. Ou por que esses seres vivos se adaptaram. Gente, 1852, gente, não tinha... cara, a molécula de DNA, ela só foi descoberta praticamente 100 anos depois, cara. Então, não tinha embasamento teórico suficiente nesse momento, na história da ciência, para Darwin ter coletado e ajudar a consolidar essa teoria. E aí, nesse momento, Darwin, por exemplo, não sabia do que se tratava o material genético. E aí é justamente o que a teoria neodarwinista ela faz. A teoria neodarwinista ela correlaciona variações no material genético, variações nas mutações, fatores como as migrações, como esses fatores que eles estão além do ambiente influenciam na adaptação de uma espécie, tá? E aí a gente vai de cara aqui, gabarito da 2, letra C, são variações no material genético que promovem essa adaptação. Inclusive, o assunto resistência a antibióticos, ele é um assunto muito cobrado em prova, né? Justamente por se tratar de um problema de saúde pública, né? Mas não envolvendo parasitas, nesse caso. Além dos parasitas, envolve o uso inadequado dos antibióticos por parte da população. A gente tem um costume muito grande de deixar de ir ao médico para escutar a mãe, a avó, ou então um colega que já tomou a medicação, e isso acaba sendo um erro, porque quando a substância ela é usada na dosagem errada, isso pode favorecer a resistência e até mesmo a continuidade da doença, tá bom? Bom, então questão 2, gabarito letra C, tá? E aí a gente começa a falar sobre o neodarwinismo agora, tá? O que é o neodarwinismo? Vou acabar usando o slide aqui de cima que está em branco para a gente teorizar sobre o neodarwinismo. É o que a gente chama de teoria moderna da evolução, tá? A gente vai anotar aqui uns pontos que são interessantes. Didaticamente, a gente vai associar essa teoria ao fato do neodarwinismo. Historicamente, tem explicações diferentes. É o que é chamado de teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução, ela é baseada nos conceitos, tá, de genética mais evolução. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem uma incrementação da genética, conhecimento mendeliano, que ele foi publicado nessa época, próximo a Darwin, tá? E os conhecimentos de evolução
que foram sendo desenvolvidos ao longo da história. Tá? Genética mais evolução, teoria sintética da evolução. Aqui, a gente vai ter o seguinte, tem o que é chamado de fatores evolutivos. Tá? Na visão da teoria sintética da evolução, os seres vivos eles só evoluem porque tem fatores evolutivos, e esses fatores evolutivos eles promovem a adaptação das espécies. E aí são vários fatores evolutivos. Tá? Eu vou colocar eles aqui de forma aleatória para vocês montarem esse mapa mental de vocês, ou ao longo da aula, ou depois quando vocês assistirem a aula novamente. E dá tempo da gente anotar. O primeiro deles, o primeiro fator evolutivo, são as mutações. Tá? Aí a gente tem mutações, a gente tem, além das mutações, a gente tem as migrações, só que antes das migrações acontecerem, pode acontecer o que é chamado de recombinação gênica. Além da recombinação gênica, aí sim, agora eu posso colocar as mutações, perdão, as migrações. Migrações podem aparecer nas questões com esse nome aqui, ó, fluxo gênico. Tá? Fluxo gênico. E além das migrações, outro fator evolutivo que é determinante, tá? É uma seleção natural. Ela acaba entrando como um fator evolutivo. Vamos lá. Então, todos esses daqui, eles são fatores evolutivos. Esses fatores evolutivos, eles em conjunto, eles formam o que é chamado de teoria sintética da evolução. Tá? Então, a teoria moderna da evolução, a teoria sintética, ela envolve todos esses fatores e cada um deles tem uma explicação do porquê que o processo evolutivo ele acontece. Tá? Vamos lá. A gente vai começar pelas mutações. As mutações, gente, nada mais são do que variações no material genético. Essas mutações, elas podem ser induzidas ou naturais. Tá? Mutações naturais, elas ocorrem, por exemplo, como a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que afeta a nossa espécie e a mudança de uma única sequência de bases nitrogenadas no DNA, ela causa modificação na estrutura de uma proteína inteira. Tá? E a gente tem mutações, tanto gênicas quanto cromossômicas. Por exemplo, a síndrome de Down ela é uma mutação cromossômica, ela altera o número de cromossomos da espécie, né, do ser humano. E aí ela acaba sendo classificada como uma mutação cromossômica. Outros agentes, eles induzem a formação das mutações, que é o caso da radiação, do excesso de, também radiação ultravioleta, agentes cancerígenos, que tem, por exemplo, dentro do cigarro, da gasolina, que tem o benzeno, que é a substância cancerígena. Alguns medicamentos, eles também promovem mutações, até mesmo a presença de vírus no organismo. O HPV é um desses, o HPV induz mutações no colo uterino, e é o vírus que está correlacionado com o surgimento do câncer de colo de útero. Tá? Então, as mutações elas surgem por N fatores, que podem ser ambientais ou podem ser do próprio material genético do indivíduo. Ele aconteceu de forma aleatória. Tá? Daí o nome mutação. Mutação significa mudança. E essas mutações, quando elas ocorrem, elas provocam a modificação do material genético. Tá? Aí, por isso que a genética é tão importante. Tá? Digamos que eu tenho uma população de indivíduos 100% homozigotos. Tá? Uma população de besouros da cor, por exemplo, cinza. E aí, uma única mutação durante a formação do gameta desses besouros acabou modificando esse genótipo de homozigoto para heterozigoto, tá? Surgiu um gene recessivo nessa população. O que acontece? O fenótipo, que era a cor cinza, agora passa a ser da cor preta também, porque surgiu um gene recessivo azinho, e esse gene recessivo ele condiciona a formação de um novo fenótipo. Tá? Então, essas mutações elas induzem adaptações que podem ser selecionadas de forma positiva ou negativa. Por exemplo,
aqui no ambiente que eu estou, o fundo é branco. Tá? Se eu tornasse essa sala aqui que eu estou um criador de borboletas. E aí, aqui, a cor toda é branca. Tá? E criasse um casal de aves aqui para ensinar eles a caçarem. Né? E aí eu iria selecionar 3 tipos de borboletas. Uma da cor branca, outra da cor azul e outra da cor verde. E aí ia fazer o experimento. Qual dessas borboletas, ao longo do tempo, provavelmente iria sobreviver? Qual delas teria maior chance de sobreviver? E aí, ligando os pontos, fazendo o raciocínio da gente girar um pouquinho, as aves elas iam observar principalmente as borboletas de cor verde e azul. Por quê? Porque elas são mais visíveis no meio ambiente em que elas estão inseridas. Enquanto as borboletas de cor branca, pelo fato da parede também ser branca, elas teriam a maior chance de se camuflar ao longo do tempo. Né? E aí isso geraria o que a gente chama de seleção natural direcional. Tá? É a ideia do mais adaptado ao meio ambiente sobreviver. Então, nesse caso aqui que eu falei, a borboleta, as 3 da mesma espécie, mas cada uma com um fenótipo diferente, né? A chance da borboleta de cor verde e azul sobreviverem é menor. Então, essas mutações que foram formadas de ter cor azul e de ter cor verde, elas, nesse momento, elas foram selecionadas de forma negativa, tá? E aí, a mutação ela tem tudo a ver com a recombinação dos genes. Por quê? Os nossos genes, eles são formados a partir da mistura dos cromossomos, né? Na verdade, o nosso material genético. É o que é chamado de crossing over, né? Ocorre na prófase 1 da meiose. Essa recombinação de material genético, ela ocorre justamente na formação dos gametas. Também é considerado um fator evolutivo na perspectiva neodarwinista, né? A gente chama essa teoria sintética também de neodarwinismo. Então, o que acontece? A gente acaba tendo, por mais que você, por exemplo, isso é muito comum da gente observar nos gêmeos não idênticos. Né? Às vezes, os indivíduos eles foram fecundados no mesmo momento, só que por células diferentes, né? Cresceram no mesmo útero, às vezes ou não, podendo sim ou não dividir a mesma placenta, e eles são diferentes. Você olha para os gêmeos não idênticos, pode ser menino ou menina, ou pode ser 2 meninos e 2 meninas, mas ainda assim eles são diferentes, são completamente diferentes entre si. Ah, Alex, mas se parece? Sim, se parece, mas não são iguais. Tá? Por que eles não são iguais? Por conta da variabilidade genética que os gametas apresentam. Tá? Por isso que tem recombinação gênica. Bom, e aqui a gente observa mais um fator evolutivo, então já falou de mutação, recombinação gênica. As migrações também são muito interessantes. A gente tira isso de letra a partir da composição, né, do fenótipo, a nossa aparência da população brasileira. Nós somos a mistura do material genético do europeu e do africano e do índio. A gente tem os genes, né, de 3 descendências, a gente pode colocar dessa forma. Tá? Por quê? Por conta da colonização brasileira, né? Da forma com que se deu a colonização brasileira. E o fluxo de genes na população, ele também pode ser condicionado pela migração. E aí, lembrando que a emigração é a saída de seres vivos de uma população. Então, quando eu tenho espécies saindo de um lugar e indo para o outro, esse lugar que tinha essas espécies, ele perde genes. Então, quando saem indivíduos, quando emigram, a emigração acaba promovendo uma diminuição do fluxo de genes, ou seja, se diminui a variabilidade genética das espécies. Contudo, saem espécies de um lugar, se ela saiu, ela vai chegar no outro. Então, ela chega como imigrante, aí a imigração, né? Quando tem a chegada, a introdução de novos genes, daí imigração, a variabilidade genética ela tende a aumentar, porque novos genes chegaram numa determinada população, e são genes diferentes dos quais já estavam ali. Então, a migração é o fluxo de genes. Pode ser a entrada de genes que aumenta a variabilidade genética ou a saída de genes que diminui a variabilidade genética numa população. Tá? E o último fator é a seleção natural. Tá? Essa seleção natural
gente, ela pode ser classificada de 3 formas. Vai ter até uma questão aqui perguntando sobre isso, tá? A seleção natural é classificada de 3 formas. São 3 formatos. A seleção natural é o único fator que não atua de forma aleatória no meio ambiente. Ela atua por uma probabilidade de fatores. O que isso quer dizer? Quando a gente tem variedade no material genético, tipo a ideia do pescoço da girafa que eu falei. Tem girafa de pescoço grande, tem girafa de pescoço pequeno. O meio ambiente ele seleciona os mais adaptados. Então, não ocorre só de forma aleatória. Ocorre por conta dos fatores que tem ali presente. Tá? Então, ela pode ser classificada como direcional, estabilizadora e disruptiva. Tá? É com R só mesmo. Disruptiva. Tá? Esses são os 3 tipos de seleção natural. E aí, tem gráficos que eles acabam explicando. Na seleção natural direcional, geralmente, nunca o fenótipo que já existia, ele continua existindo, tá? Sempre se forma um novo fenótipo. Tem um exemplo muito interessante, que é abordado sempre nos livros de biologia, nas apostilas, que é o que é chamado de melanismo industrial. Bem no iniciozinho da Revolução Industrial, fizeram um estudo fazendo levantamento de espécies de mariposas em torno de algumas indústrias e observaram que as mariposas de cor clara, o fenótipo claro, ele estava sendo selecionado de forma negativa, porque como as indústrias liberavam muito fuligem, muita poluição, o tronco das árvores estavam ficando mais escuros, né? As árvores que ficavam próximas às indústrias. E aí, as mariposas de cor clara, nesse tronco escuro, elas ficavam chamando muita atenção das aves. Então, ao longo do tempo, elas foram selecionadas de forma negativa, né, esse fenótipo. E aí passou-se a ter, ao invés de mariposas de cor clara, naquele meio ambiente, mariposas de cor escura, tá? Porque as mariposas de cor escura, elas conseguiam se camuflar. E, a partir dessa camuflagem, elas conseguiam se reproduzir melhor, porque tinham mais indivíduos. Isso é seleção natural direcional. O conceito forma um fenótipo extremo. Ele é diferente do fenótipo que já existia. Na seleção estabilizadora, ela forma um fenótipo que é intermediário. Por exemplo, tem o verde muito claro e tem o verde muito escuro. E aí vai ser um intermediário entre esse verde que está num determinado lugar. Ela faz a estabilização. Ela seleciona o fenótipo intermediário e não os extremos, que é o conceito da disruptiva. Tá? A seleção natural disruptiva, ela seleciona 2 fenótipos extremos e não o intermediário como na estabilizadora. Tá? A gente vai fazer uma questãozinha aqui agora para treinar isso, beleza? Então, tira um print aí, ou então anota isso no teu caderno. Esse mapa mental aqui é interessante para a gente consolidar a ideia de seleção natural, tá? Na verdade, a seleção natural na visão moderna, na visão da teoria sintética da evolução. Isso se difere do lamarckismo e do darwinismo, tá? Vamos lá. Então, agora a questão 3. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado... A UERJ coloca muito bem as questões, né? De forma muito bem objetiva. Bom, Darwin ele falou um pouquinho sobre as diferenças entre as espécies. Darwin falou também sobre a diversificação das espécies. Darwin também falou sobre a seleção natural, mas aí que vem um ponto. Darwin não falou sobre a hereditariedade. Tá? Naquele momento, em 1852, 53, se não me engano, que foi quando Darwin publicou o livro, ele não tinha ideia dos conhecimentos de Mendel. A genética não tinha sido criada, não tinha sido apresentado dados suficientes de que a genética ela era uma ciência. Os genes nem tinham sido descritos nesse momento. Então, a hereditariedade ela é o processo pelo qual Darwin não explicou o porquê que os seres vivos se modificam. Lembra que eu expliquei isso? Falei, Darwin deixou alguns pontos em aberto. Então, isso explica um pouquinho da teoria darwinista. Tá? A genética ela incorpora os conceitos na verdade, a evolução incorpora os conhecimentos da genética. Beleza? Então,
questão 3 aí, hereditariedade, tá? É o processo por qual Darwin não explicou. E aí, mais uma questão envolvendo o neodarwinismo, tá? Essa questão é bem interessante, eu falei que ia cair os gráficos, tá? Ó. O porco do mato é um grande predador de cactos. Apesar de sua boca resistente, quando há muitas opções de alimentos, esses animais optam naturalmente por consumir cactos com menos espinhos, antes de passar a atacar as plantas mais espinhosas. Considere uma população de cactos que, na presença de porcos do mato, passou pelas mudanças indicadas no gráfico abaixo, está aqui do lado, né? A curva 1 representa o impacto da ação desses predadores nessa população de cactos em um período inicial. A curva 2 apresenta esse impacto logo após o período de tempo, um longo período de tempo, né? Bom, com base nas informações do gráfico, a população de cactos passou por um processo de seleção natural do seguinte tipo. Então, de cara, a gente já identifica que é uma questão de evolução e que fala sobre a teoria neodarwinista, tá? Por quê? Aqui a gente vê que o número de cactos e o número de espinhos, ele aumenta, tá? E ele deu o contexto todinho para nós, tá? A gente pode observar o gráfico seguinte. A gente tinha um perfil de uma população de gráficos, tá? Perdão, o perfil de uma população de cactos. Falei gráficos que eu estou olhando para o gráfico. Né? Com um número de espinhos, olha aqui o pico do número de espinhos na curva 1, tá? Era 90. E aí, depois de um longo período de processo de seleção natural, explicado no enunciado, olha o que aconteceu. O número de espinhos, ao longo do tempo, ele acabou aumentando. E aí, essa população 1, ela acabou se modificando na população 2, tá? E isso bate exatamente com o enunciado, com a descrição do enunciado. Porque ele fala que esse porco-espinho, essa espécie de porco do mato, ela tende a ter o hábito de comer, né, de consumir os cactos com menos espinhos. E aí, o que acontece? Quando acabam os cactos com menos espinhos, né, só sobraram nesse meio ambiente os cactos com mais espinhos. Então, a tendência ao longo do tempo, isso que eu acho lindo na evolução, na ecologia também, porque tem tudo a ver, quando uma característica ela acaba sendo consumida demais, né, em termos alimentares, o que sobra é que passa a ser natural no meio ambiente. E é isso que, gente, acaba regulando as populações, tá? É isso que faz a população ela ter um aumento e um decréscimo, ao longo do tempo, tá bom? O gabarito aqui, na questão 4, vamos lá. Alguém quer falar? Qual o tipo de seleção natural? O que vocês acham aí? Gostariam de falar sobre o gabarito? Qual tipo de seleção natural vocês acham que é essa representada no gráfico? Aí olha a ideia. Eu tinha um fenótipo com menor número de espinhos e esse fenótipo mudou para um maior número de espinhos. Ou seja, teve a modificação em um novo fenótipo. Agora esse fenótipo, ele é o quê? Ele é um fenótipo extremo, intermediário? São fenótipos novos ou um fenótipo só? Essa é a ideia. Aí tem que ter prestado atenção na explicação sobre os tipos de seleção natural. E aí? Alguém se habilita? Seria direcional? Perfeito. Gabarito aqui, letra C. Seleção natural direcional. Tá? Alex, por que não pode ser estabilizadora? Por quê? Porque a gente não está pegando um fenótipo intermediário. A gente está saindo de menos espinhos para mais espinhos. E ele fala aqui, ó, no enunciado, ele fala que a curva 2 representa o impacto logo após esse período de tempo de seleção natural que aconteceu. Tá? Aí, o que acontece? Se a gente tivesse um intermediário entre esses dois aqui, né, entre o 70 e o 130, talvez a gente poderia marcar estabilizador. Mas aí o comportamento do gráfico não seria esse. Tá? Seria um gráfico mais ou menos que ele ia ter um aumento e a diminuição, perdão, ele ia ter uma redução no início, tá? E aí ia ter um aumento justamente nessa porção aqui que eu estou passando o cursor do mouse, tá? Ele ia ficar nesse formato, tá? E não pode ser disruptiva porque
não estão sendo formados dois fenótipos. É apenas um fenótipo que está sendo formado. Tá? Beleza até aí? Então, a gente tem, na questão 3 e 4, falamos um pouquinho sobre as teorias, os fatores evolutivos que constituem a teoria moderna da evolução, e fechamos essa ideia inicial sobre teoria moderna, tá, da evolução. Uma próxima área da evolução que é muito estudada são as evidências evolutivas. Essas evidências evolutivas, elas servem para mostrar como que as espécies elas se adaptam, tá? Só que, além de explicar o como, ela explica também o porquê. São evidências, tá? Por que são evidências? Na verdade, é um conjunto de achados, tá aí as evidências evolutivas. O registro fóssil, ele é uma ferramenta muito importante. Tem a ciência toda, né, que estuda o registro fóssil, que é a paleontologia, tá? E o registro fóssil ele serve para a gente contar a história do passado. Como algumas espécies elas já existiram e como essas espécies eram no passado. O registro fóssil já é mais do que consolidado, né? A paleontologia como ciência, e ela dá muita base para nós conseguirmos consolidar, principalmente histórias acerca de um grupo evolutivo inteiro. A evolução humana ela é baseada nisso, ela é baseada justamente no achado dos fósseis. E aí quebra aquela ideia, né, muito ignorante, a gente pode colocar dessa forma, só que baseada no senso comum, claro, que o homem veio do macaco. E isso é uma afirmação muito, muito, muito ignorante, né? A evolução ela não diz isso, a evolução fala que os primatas eles possuem ancestrais em comum, né? E o gênero Homo, que é o que a nossa espécie faz parte, né, o Homo sapiens, ele tem ancestralidade com outras espécies de hominídeos. Tá? E aí o registro fóssil ele serve para contar essa história. As adaptações que as espécies apresentam, a gente consegue observar também com o achado dos registros fósseis, mas a gente vê exemplos como, cara, a baleia e o morcego, que são mamíferos, são animais do grupo dos mamíferos. Cara, a baleia tem nadadeira e vive na água, essa é característica dos peixes, de outros animais aquáticos. E é um exemplo de, a gente vai até falar isso nos próximos slides, é um exemplo de adaptação que um mamífero acabou sofrendo. Gente, o ornitorrinco é um ponto muito fora da curva e mostra como a seleção natural ela acontece para algumas espécies que conseguem ocupar determinados nichos, né? Determinadas formas de alimentação, determinadas formas de reprodução. Tá? A bioquímica e a biologia molecular são os estudos de DNA. Quanto mais o tempo passa, mais evidências são mostradas e mais a história do passado é contada. Um exemplo disso é a filogenia. Todos os estudos que a gente tem atualmente em classificação dos animais, eles são baseados no DNA. Inclusive, é por esse motivo que as plantas elas têm o reino vegetal, o reino metáfita, né? E as algas elas estão dentro do reino protista. Mas as algas têm clorofila, a alga faz fotossíntese, né? A alga tem parede celular feita de celulose, várias características que as plantas têm. Mas o DNA das algas é mais parecido com o DNA dos protozoários. Então, coloca-se as algas no grupo dos protozoários. Tá? E a embriologia e a anatomia também são ciências que contribuem muito junto com os órgãos vestigiais. Inclusive, esse aqui é o ponto mais importante dessa discussão. Tá? As semelhanças anatômicas. Por quê? Aí eu vou explicar no próximo slide. Quando a gente mostra a embriologia e a anatomia, a gente vê o quanto que esses seres eles são parecidos e o quanto que eles podem ser diferentes ao longo da vida. Olha só, quando a gente tem órgãos com origem embrionária semelhante, tá? E esses órgãos eles têm funções diferentes, a gente chama esse conceito de homologia. Tá? O que é homo, né? Igual. Homologia. As estruturas que são homólogas, elas têm origem embrionária semelhante, ou seja, são parecidos evolutivamente, mas quando o ser vivo ele nasce e a estrutura é formada, ele apresenta função diferente. Aí a gente vê aqui, ó, membros anteriores de seres humanos, cachorro, aves e baleias. Com exclusão das aves aqui, tá? Humano, cachorro e baleia, os três fazem parte do grupo dos mamíferos. Aí a gente tem seres humanos usando
a mão para manipular os objetos, o cachorro usando as patas para se deslocar, para andar e correr, e a baleia usando as nadadeiras, que seriam os apêndices superiores, né, equivalente aos nossos braços, usando esses membros para nadar, tá? Então, mas os três são mamíferos, os três têm origem embrionária semelhante. Só que, ao longo do processo evolutivo, ocorreu uma divergência na estrutura dessas espécies. Ou seja, aí é interessantíssimo o exemplo, né? Eles surgiram num ponto, né, muito parecido, e a partir desse ponto, eles se divergiram, eles criaram a divergência. O nome disso é divergência adaptativa ou evolução divergente, tá? Conceito, cara, muito importante, tanto para o Enem quanto para o UERJ, tá? Esses conceitos vão ser abordados, vocês vão ver nas questões que a gente vai fazer aqui. Tem várias outras questões que falam sobre isso também. Então, a evolução divergente é quando os seres têm origem embrionária próxima, semelhante, e as funções deles, apesar de serem do mesmo grupo, né, de mamíferos, da classe dos mamíferos, humano, cachorro, baleia, eles evoluem de forma divergente. Tá? São estruturas homólogas, podem gerar evolução divergente. Já o contrário de homologia é o que a gente chama de analogia. Tá? Esse prefixo ana, ans, que significa separação. A gente pode até fazer uma comparação com a anáfase. A anáfase é a fase de separação dos cromossomos durante a meiose, né? Durante a mitose, durante a movimentação dos cromossomos. Então, a analogia, tá? Olha aqui, origem embrionária é diferente. Origem embrionária é diferente. Mas as funções são semelhantes. Concorda comigo que é o contrário da homologia, tá? Exemplo, a asa de um beija-flor, o beija-flor faz parte do grupo das aves, tá? Ela é comparada com a asa de um morcego que faz parte do grupo dos mamíferos. Então, eu tenho dois seres que não são aparentados, tá? Um do grupo das aves, outro grupo dos mamíferos. A ave tem pena, bico sem dentes, ossos pneumáticos. Mamíferos têm placenta, alguns, né? Outros têm o diafragma, que é exclusivo dos mamíferos. Possuem glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas espalhadas pelo corpo. São seres que não são aparentados evolutivamente, né? Eles têm uma certa distância evolutiva. Porém, eles, né, apesar de estarem em pontos diferentes da evolução, as suas estruturas elas convergeram, tá? Para uma mesma função. Então, cara, a gente vê isso nos artrópodes, gente. Os artrópodes é um grupo de animais dos invertebrados. Seres que têm exoesqueleto, respiração traqueal em alguns grupos, espaço por um processo de troca do exoesqueleto, né, que é a muda, que diz. Cara, são insetos, são aracnídeos, são crustáceos, são vários animais que não têm semelhança nenhuma com, por exemplo, as aves. Mas vários insetos possuem asas, e as asas serviram para colonizar o ambiente terrestre. Inclusive, em termos de diversidade, tanto os artrópodes, que apresentam asas, quanto as aves, eles são os maiores grupos de seres vivos, tanto dos invertebrados quanto dos vertebrados. Tá? Os artrópodes, mais de 1 milhão de espécies descritas, as aves, com mais de 9.000 espécies descritas. A asa ela permite isso, a conquista do ambiente terrestre e uma migração muito fácil, né? Um deslocamento muito maior. Então, esse processo é chamado de evolução convergente. Estruturas análogas podem gerar evolução convergente. E estruturas homólogas podem gerar evolução divergente. Tá? Então, a gente vê que as evidências evolutivas, as semelhanças anatômicas e embriológicas, elas acabam dando um embasamento muito grande. E, apesar dessa questão não ser do Enem da UERJ, eu achei muito interessante a forma com que essa questão ela chegou oh meu Deus, quase no gabarito dela. Tem um contexto muito grande aqui que é interessante a gente olhar na perspectiva tanto das evidências evolutivas quanto do processo evolutivo. Vamos lá. Charles Darwin chamou de abominável mistério o surgimento rápida, diversificação e dominância das angiospermas no registro fóssil. Angiospermas são as plantas que têm flores e frutos. A explicação encontrada por Darwin foi que a origem das angiospermas
teria sido restrita geograficamente com uma rápida expansão. Contudo, ele próprio considerou tal hipótese conjecturalmente pobre. Uma hipótese alternativa proposta por Louis Charles Joseph foi um conjunto de eventos evolutivos, de interações entre as angiospermas e insetos. Cara, aqui ele deu a resposta, tá? Aqui ele falou muita coisa da resposta. Ele falou que a interação entre as angiospermas teria um papel central na diversificação das angiospermas no Jurássico, né, que é um dos períodos geológicos da Terra. A hipótese de Gaston foi confirmada posteriormente pela ampliação do conhecimento sobre o registro fóssil e por estudos moleculares. Então, a gente observa as evidências da evolução aqui dentro. A fantástica diversificação dos insetos, mais uma vez falando sobre os insetos, e as angiospermas atuais, deve-se em grande parte a um padrão de etapas evolutivas graduais. A evidência geral sugere, em parte, a evolução conduziu os insetos e as plantas a cobrirem o globo atual. Isso é um fato. Tá? A gente tem muitas espécies de angiospermas e muitas espécies de insetos espalhadas pelo planeta inteiro. Então, o abominável mistério de Darwin teve uma hipótese alternativa proposta por Gaston, a qual foi confirmada pela ampliação do conhecimento dos registros fósseis e estudos moleculares. Sabe-se hoje que muitas angiospermas e muitos insetos tiveram um processo evolutivo conjunto. Gente, aqui ele deu a resposta. Mas eu não vou falar agora. Enquanto você lê as alternativas, eu vou rapidamente pegar meu copo d'água, porque minha garganta está muito seca. Só um instantinho. E aí, meu povo? O que vocês marcaram? Augusto, Yasmin? E o outro colega aqui, que eu não sei quem é, que não falou comigo ainda. Vamos lá, o que vocês marcam? Seria a evolução divergente? E aí que tá. Yasmin, tem alguma resposta também? Não, essa Essa deu um bug. Gente, assim, é uma questão, apesar de ter justamente os conceitos que a gente falou aqui ao longo da aula inteira, é uma questão que envolve um conceito novo. Só que ele deu no enunciado, ele falou da palavra interação, ele falou da palavra diversificação. Quando ele contou para a gente aqui, interação entre angiosperma e inseto. Aqui ele deu a resposta para a gente. E, principalmente, quando ele fala processo evolutivo conjunto, ele também dá a resposta. Só que a gente tinha que imaginar o seguinte, ele explicou no enunciado para nós, ele falou que o Joseph, né, Gaston, falou o seguinte, que provavelmente foi a interação que tem entre as angiospermas e os insetos que promoveu a diversificação desses dois grupos, tá? E aqui a gente vê uma relação ecológica até interessante, tem a ver com o tema da nossa próxima aula, que é a ecologia, né? Quando a gente tem duas espécies que se ajudam, isso é chamado de mutualismo. É uma relação interespecífica harmônica. A gente tem duas espécies de grupos diferentes, por exemplo, uma abelha e uma planta, uma do reino vegetal, outra do reino animal, nos artrópodes, tá?
esses dois seres de espécies diferentes interagem entre si e geram, né, um mutualismo, uma troca de benefícios, tá? E essa troca de benefícios fez com que essas espécies crescessem juntos ao longo do processo evolutivo. Ou seja, se tem plantas, tem néctar. Se tem néctar, tem abelhas para ir lá, né, irem lá e coletar esse néctar. E a partir depois de coletar o néctar, esbarrar nos estames lá da planta, coletar o grão de pólen e sair de flor em flor, coletando néctar e colocando pólen. O nome disso é coevolução, gente. É quando tem duas espécies que elas vivem no mesmo ambiente e elas crescem juntas, elas evoluem juntas. Uma explicação muito interessante, foi por isso que eu coloquei essa questão, tá? Eu achei muito interessante essa questão, trabalhar a ideia de coevolução, que é pouquíssimo falado nas aulas, né, de ensino médio, por exemplo, nas aulas de biologia do ensino médio. E a coevolução, ela tem... eu dei um exemplo agora da interação entre animal e vegetal, né? A gente pode observar isso na nossa espécie, na interação homem e parasita. Cara, a gente só tem a quantidade de parasitas que a gente tem no planeta hoje por causa da coevolução. A tênia, ela só existe hoje porque ela coevoluiu com os hospedeiros intermediários dela, que é o porco e o boi, causando a teníase, né? Bovina e suína, né? No caso lá, a cisticercose. E para nós, causa teníase, porque a gente consome a carne do porco ou do boi. Ou seja, o parasita que está acostumado a evoluir, né, com suínos, com ruminantes, né, que aí é o boi e a vaca, né, o porco e a vaca, perdão, como a gente passou a consumir a carne desses animais, os parasitas, eles vieram para nós. E por isso que a gente tem teníase, tá? Porque a gente consome uma espécie que pode ser parasitada por outra espécie de parasita, né? A gente consome a carne do porco ou do boi. Isso acontece, gente, a Covid, uma das principais hipóteses para a Covid, por exemplo, é justamente isso. O vírus da Covid-19, ele já existia, perdão, o vírus da Covid ele já existia faz tempo. E aí essa variedade que surgiu lá em Wuhan, na China, provavelmente foi a partir do consumo de carne silvestre. Por isso que, por exemplo, o mercado daquela região que funcionava com a venda desses animais, ele foi fechado, inclusive. Né? Por quê? Porque isso é chamado de transbordamento zoonótico, é quando a gente tem uma espécie que se alimenta de outra e o parasita de uma espécie ele salta de outra, da espécie, né, residente para a espécie que está se alimentando dele. Então vamos lá, em outras palavras, né? Uma das hipóteses para o ebola. O ebola é um vírus que já ocorria em morcegos. E aí pessoas na África passaram a consumir carne de morcego. E essa é uma das hipóteses, que o consumo de carne de morcego levou ao surgimento do vírus ebola na espécie humana. E a gente tem vários outros exemplos de doenças que são contextualizadas nesse sentido. O nome disso é coevolução. E aí aqui a gente vê uma esmagadora evidência evolutiva de como as espécies elas coevoluem. O nome coevolução é andar junto. As espécies coevoluíram. Elas estão em conjunto. Por isso que eu falei, ó, o enunciado é a resposta. Tá? Ainda não falei sobre os tipos de especiação, né? Evolução simpátrica, alopátrica, mas a gente falou sobre evolução divergente e convergente. Tá? E trabalhou um pouquinho essa ideia das evidências evolutivas. Beleza? Gabarito aqui da 5, letra A. Gente, qualquer pergunta para a gente discutir. Tá? Essa daqui também é muito interessante, a questão do ano passado. E é uma questão que também vai envolver um pouquinho essas evidências de evolução, mas ela vai fazer a gente interpretar de uma forma diferente. Tá? Vamos lá. Bom, o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamento muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. E aí, as imagens 1, 3 e 5. Então, as imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, aqui representado pelo número 2, tá? E um peixe-leão, representado aqui pelo número 4,
e uma serpente marinha aqui representada pelo número 6. E aí, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. Tá? Então, ele está falando sobre o mimetismo. O que é o mimetismo? O mimetismo é uma estratégia evolutiva que um animal ele acaba imitando o outro, tá? No intuito de... na verdade, é uma forma de seleção natural em que as espécies elas se adaptam. Tá? Eu vou deixar vocês darem uma lida, uns 30 segundinhos aí, para ver o que vocês podem marcar. E aí, vamos lá? Alguma hipótese? Qual alternativa vocês gostariam de marcar? Augusto, Yasmin. Alguma hipótese? AD? Resultaram da convergência adaptativa com essas espécies. Então, faz sentido, faz um pouquinho de sentido, só que tem um porém aqui. Augusto marcaria? Alguma outra? A letra C? C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Então, a C também ela leva a gente a acreditar nessa ideia. O gabarito aqui oficial é letra E. Sobreviver às pressões seletivas com esses comportamentos. O que é a pressão seletiva? Lembra que a gente falou sobre a ideia de seleção natural e o mais adaptado sobrevive? Apesar de a letra C e a letra D elas fazerem sentido, né, do ponto de vista evolutivo, esses animais eles só sobreviveram ao ambiente em que eles estavam quando eles fizeram o que é chamado de mimetismo, tá? E percebam que isso, nesse caso dos polvos, né, é um mimetismo que é induzido justamente para a adaptação. E a gente vê que os polvos eles são animais, gente, que eles têm células que são chamadas de cromatóforos. Essas células elas mudam o padrão de coloração, tá? É que nem um camaleão. Então elas conseguem também se camuflar de forma muito bem. E com essa imitação e esse comportamento, eles passaram a sobreviver e deixar mais descendentes. Por que não pode ser aqui a convergência adaptativa? Né? Porque, apesar de... Eu entendi até teu raciocínio, Yasmin. Apesar da gente tá falando de seres com origem embrionária diferente, que aí é a ideia que possivelmente vem na cabeça do conceito, né? A gente não está falando de mesmas estruturas morfológicas. Por exemplo, o peixe vai apresentar nadadeiras. A cobra, talvez o corpo fusiforme, tá? Essas estruturas, não é a gente comparar, por exemplo, a asa do inseto com a asa da ave, entendeu?
o molusco ele tem os tentáculos dele. Então, a gente não está comparando os tentáculos a outras estruturas anatômicas, e sim o comportamento que o animal está tendo em relação ao meio ambiente que ele tem. E aí isso é mimetismo, tá? A gente tem alguns tipos de mimetismo na natureza. Um dos exemplos clássicos é utilizado o mimetismo da cobra coral, tá? A cobra coral, ela tem veneno, uma espécie venenosa, e a falsa coral, ela não tem esse veneno, tá? Só que uma não imita a outra, né? A cobra coral, ela sobrevive porque ela é uma grande predadora. E a falsa coral só sobrevive porque ela apresentou adaptações semelhantes à coral. E isso em decorrência dos predadores. Por quê? O predador é o seguinte, ele fala, pô, toda vez que eu tento se alimentar dessa espécie, alguma coisa ruim acontece ou outros indivíduos do grupo morrem. Então, manter a distância. Esse animal lá e eu cá, tá? Então, o predador deixa de predar essas espécies que são, digamos que, mais agressivas, tá? Ou que tem uma estratégia contra a predação bem eficiente. E aí, o que acontece? Os indivíduos que apresentam essa característica, ou característica semelhante, que é o caso da falsa coral e a verdadeira coral, eles conseguem sobreviver, tá? Então, nesse caso aqui do povo, sobreviveram a expressões seletivas com esses comportamentos, tá? Isso aqui é seleção natural. E aí, apresentando esse comportamento de mimetizar outras espécies, eles conseguiram sobreviver, tá? E convenhamos também, gente, polvos são predadores natos, tá? Eles se camuflam muito bem, eles atacam muito bem, tem glândulas de tinta para isso. Então, eles têm várias estratégias contra a predação para aumentar a sobrevivência. Beleza? Tá? E aí a gente vai para o último tópico da aula, que é o tópico de especiação. Esse aqui é o que mais causa confusão na cabeça da gente, tá? Mas a gente vai explicar a teoria aqui rapidinho para descrever isso nos exercícios, beleza? A formação de uma nova espécie, ela se dá a partir de dois processos. Processo de anagênese. O que é anagênese? É o processo pelo qual surge ou se modifica uma população ao longo do tempo, como a seleção natural, as mutações ou recombinações gênicas. Esse processo de anagênese, ele se dá justamente pela forma com que o material genético da espécie ele pode interagir, tá? Isso é o processo de anagênese, tá? Nesse processo de anagênese, uma mesma espécie ela dá origem a uma subespécie, tá? Então, é como se a partir de um indivíduo, outro novo indivíduo, ele surgisse, tá? Só que com características semelhantes, mas não compatíveis com o indivíduo anterior, tá? E o exemplo de cladogênese envolve os processos responsáveis pela separação ou pelo isolamento de uma população, tá? E aí, a gente fala bastante sobre o chamado isolamento geográfico. Tá? O que é o isolamento geográfico? É quando duas espécies, elas por alguma barreira geográfica, por exemplo, a construção de uma rodovia, ou então um terremoto acabou separando as placas tectônicas e se abriu um vale no meio de um bioma em que, por exemplo, as espécies de árvores viviam todas elas no mesmo solo, e agora elas se separaram. E aí, nesse ambiente, não tem só árvores, tem répteis que faziam parte da mesma espécie, né? Tem cobras, tem lagartos, tem formigas do grupo dos artrópodes e por aí vai. Então, esse isolamento geográfico, ele separa, né, uma espécie que fazia parte do mesmo grupo, e pelo fato dessas espécies elas estarem isoladas geograficamente entre si, novas populações vão se formar a partir delas, tá? O nome disso é cladogênese. Esse processo de cladogênese, ele é responsável pela formação dos grupos taxonômicos, tipo peixe, anfíbio, réptil, ave. Isso são novos grupos, são classes de seres vivos. A anagênese, ela ocorre dentro desses grupos, tá? Então, por exemplo, não tem só uma espécie de peixe, tem peixe ósseo, como o atum, a sardinha, né? A tilápia, o salmão. Todas essas espécies se formaram por anagênese, né? Todos esses peixes ósseos que eu falei, eles estão dentro do clado, ou seja, do grupo dos peixes ósseos, tá? E ainda assim,
para exemplificar os peixes, né? Tem os peixes ósseos, como os exemplos que eu dei, tem os peixes cartilaginosos. Aí a gente fala de tubarão, das raias, das quimeras, tá? Que são peixes cartilaginosos, está dentro do grupo dos condrites, tá? Porém, ainda fazem parte do grupo dos peixes. Então, foram um processo de anagênese. Aí a gente pode ver isso dentro dos anfíbios. Os anuros, representados por sapo, né? As rãs, mas não tem só anuro, tem as salamandras, tem os tritões, que são outras espécies que se formaram por anagênese dentro do grupo dos anfíbios, né? A classe dos anfíbios, seres que têm a pele lisa, né? Passam por alguma metamorfose ao longo da vida, tem os 4 membros, coisa que os peixes não tinham. Então, a gente observa o processo evolutivo aqui, tá? Cladogênese é a formação de um grupo taxonômico. Anagênese são formações de novas espécies dentro desses clados, tá? Que se formam justamente, seleção natural, mutação, recombinação. Por isso que a gente tem que aprender a teoria neodarwinista, porque a teoria neodarwinista, ela explica esses fatores. E por isso que a gente estuda a genética antes da evolução, porque a genética ela dá base para a gente estudar a evolução. Tem 2 tipos de especiação. Primeiro, vamos conceituar. A especiação é um processo evolutivo que leva o indivíduo de uma linhagem ou população de uma espécie a evoluir em uma espécie distinta, tá? E aí tem 2 tipos principais de especiação, que é a especiação alopátrica, tá? Essa especiação alopátrica, a formação de uma nova espécie a partir de uma barreira geográfica. Isso é muito comum acontecer com espécies de plantas que foram separadas por um desfiladeiro que se abriu, né, um vale que se abriu. Ou então, a construção de uma rodovia que separa os grupos A do grupo B, que faziam parte da mesma espécie. Tá? Então, a barreira geográfica ela constitui especiação alopátrica. Tá? A especiação simpátrica, alo é separado, tá? Esse sim significa junto. É desencadeado por fatores como mutações, seleção natural e deriva genética. Ou seja, foram fatores internos, foram fatores genéticos que promoveram essa mudança para a formação de uma nova espécie, que promoveram a especiação acontecer. Tá? E aí a gente vai treinar isso, vai observar isso nas questões. Tá? Vamos lá. Essa questão, apesar de não ser uma questão diretamente sobre evolução, trabalha os conceitos de evolução. E justamente a ideia que a gente viu aqui. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica no represamento de rios. Só que a gente já tem um problema. Né? Um rio que era natural, ele foi represado. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna. O que é ictiofauna? Peixes, tá? Esse prefixo ictio significa peixe, tá? Então, a fauna de peixe no local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina. As 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Perceba, não é uma questão diretamente de evolução, mas ela trabalha os conceitos de evolução. Tá? Trabalha essa ideia, por exemplo, do isolamento. Então, o rio foi represado. Com o represamento do rio. Tá? O peixe que a gente tinha lá era o mapará. E esse mapará, perdão, aqui ele falou, observou o desaparecimento de peixes cascudos, o cascudo que desapareceu, tá? E aí, as espécies exóticas que foram introduzidas, ele deu os exemplos aqui, o mapará e a corvina, tá? As 3 espécies, elas tinham nichos ecológicos semelhantes, tá? Aí já dou puxa aqui uma ideia da próxima aula, tá? Ele pergunta, nessa modificação dos peixes, né, o desaparecimento do cascudo é explicado por quê? E é isso que ele quer da gente. Por que esses peixes cascudos desapareceram? Vou dar um tempinho para vocês responderem enquanto eu bebo minha água.
E aí, meu povo, o que vocês marcam? Vamos lá. Manda ver. A, B, C, D ou E. O contexto, ele, apesar da explicação, ele induz a gente a marcar uma coisa. Mas eu quero ver se vocês entenderam aqui a ideia quando eu coloquei essa questão, se falando sobre o isolamento. O que vocês marcaram? Pode chutar, não tem problema nenhum. A gente está aqui justamente para discutir a ideia por trás da questão, é o conceito. E aí, alguém? Letra C. Letra C, Yasmin marcou o quê? Eu iria de D pelo que foi falado, mas eu acredito que tá errado. Bom, vamos lá. Gabarito aqui, gente. É isso aí, a letra C, o Augusto acertou. Tá? Letra C, aumento da competição intraespecífica. Por quê? Eu coloquei essa questão aqui propositalmente porque fala sobre o isolamento geográfico. E aí, a gente falou que o isolamento geográfico, ele gera uma especiação que é chamada de especiação alopátrica. Só que a evolução, gente, ela é um processo que leva milhares e milhares de anos para acontecer. Realmente, nesse local, poderia, ao longo do tempo, pode, na verdade, acontecer essa especiação. Só que levaria muito tempo para acontecer. E não foi esse o objetivo da questão, tá? O objetivo da questão era mostrar para a gente que, com a introdução de espécies exóticas, tá? Esses dois peixes aqui, né? Essas três espécies, como elas têm nicho ecológico semelhante, o que isso significa? Elas se alimentam da mesma coisa, tá? Elas vivem no mesmo lugar, elas têm o mesmo habitat. Ia ocorrer a competição interespecífica. Porque ele falou, ó, espécie de cascudo, mapará e corvina. São três espécies diferentes. Porque senão ele ia chamar os três de um nome só, tá? Então, o que é competição interespecífica? É quando a gente tem seres de espécies diferentes competindo pela mesma forma de alimento, às vezes pela fêmea, às vezes pelo habitat. É isso que a competição ela gera. E a competição ela sempre vai ser negativa, tá? Ela vai ser negativa para os dois lados envolvidos. Isso é uma coisa que a ecologia também mostra para a gente. Mas perceba, por isso que eu coloquei essa questão propositalmente. É uma questão de ecologia que fala de fluxo de genes, que fala sobre isolamento geográfico, até mesmo distinção de espécies. Então, a evolução, gente, a gente não pode ver ela como unidade. Né? A gente tem que vê-la de forma integrada às outras áreas da biologia, a ecologia, né? A genética. A gente tem que trabalhar ela de forma, digamos que, interdisciplinar dentro da própria biologia. E aí, para fechar, tem mais duas questões aqui, a questão 8 e a questão 9, tá? Vamos lá. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aí mesmo. Então, ó, ele fala que os cães domésticos eles não conseguem copular devido à diferença no tamanho corporal. Exemplo, o Pitbull e o Poodle. É isso que a gente tem que imaginar. Tá? E aí ele fala, ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Né? Ele não ocorre, né, a especiação. Tá? Aí ele pergunta, essa especiação não ocorre devido ao ou a. Essa eu vou deixar vocês queimarem os neurônios um pouquinho. Tá?
Vamos lá. E aí, o que é que vocês marcaram? Yasmin e Augusto. Letra A. Oscilação genética das raças. Yasmin marcaria o quê? Não sei. Essa bugou? Vamos lá. Ele fala que essa dificuldade reprodutiva, né, no enunciado, ele fala que não ocasiona a formação de novas espécies. E, gente, é nítido, né? O tamanho dos animais são diferentes, então não tem a compatibilidade reprodutiva. Isso até acontece entre algumas raças, mas não todas elas. E essa especiação ela não ocorre, né, porque naturalmente existe uma manutenção no fluxo gênico dessas raças. Como? Quando a gente fala dos cães domésticos, essa manutenção de fluxo de genes, vou fazer uma pergunta dentro da pergunta. Essa manutenção de fluxo de genes é natural ou artificial? Pensa comigo, a gente está falando de cão doméstico. Os genes desses animais são mantidos artificialmente ou naturalmente? O que vocês acham? Artificial. Não saiu, não. Artificial. Artificial, perfeito. Por quê? É o homem que vai lá e acaba, né, promovendo o cruzamento desses animais. E é o seguinte, o fulano de tal tem um poodle e ciclano tem outro poodle, um macho e uma fêmea. E aí eles querem filhotes de poodles, né? Ou então num criadouro, por exemplo, desses animais. Como são cães domésticos, infelizmente, esses animais têm um valor comercial, tá? Esses animais, eles são comercializados. E o que promove a continuidade dessas espécies é a seleção artificial que ocorre a partir desses animais. Inclusive, a explicação segundo a evolução é essa. O cão ele surgiu a partir da seleção artificial, o cão doméstico, a partir do lobo, né? A tentativa de cruzamento de lobos, né? Que eles eram animais mais mansos, né? E a partir do lobo a gente conseguiu ter várias espécies de animais domésticos, várias espécies de cães domésticos, na verdade, tá? E aí, isso só se deve através da manutenção do fluxo gênico, tá? Por que não é oscilação genética? Porque a gente não vê modificações bruscas no padrão de genótipo e fenótipo dessas espécies. A gente não pode marcar convergência, porque a gente não está falando de animais com diferentes origens embrionárias apresentando funções diferentes, né? Todos eles são dentro do grupo dos mamíferos, então a gente acaba tendo a mesma origem embrionária, tá? E a gente está falando somente de cães, a gente não está falando de outros animais. Não teve isolamento geográfico, tá? A gente não está falando de espécies que vivem em locais diferentes. A gente está falando do cão doméstico, então o ambiente dele é o ambiente doméstico, familiar, tá? E a seleção natural não é feita entre essas raças, de forma alguma. As raças elas só existem por seleção artificial e não seleção natural. Por isso que eu acho essa questão interessante, porque ela trabalha justamente esses conceitos, tá? Então, gabarito aqui, letra E, tá? Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Para a gente fechar agora, vai só essa questão 9, essa aqui é a última questão, tá? Então, aí, essa realmente vai falar sobre isolamento, vai falar sobre especiação, só que de forma muito abstrata, tá? Uma população do momento A. Cara, isso aqui é interpretação nata, essa questão, tá? Então, a gente tem que, de ponta a ponta, ler essa questão, tá? Uma população do momento A. Ela sofreu isolamento em duas populações, duas subpopulações, né? Do momento B, e aí tá aqui, o momento B, por um fator de isolamento I, tá? Esse é o fator, essa linhazinha aqui preta, tá? Então, esse fator, ele tá falando que é uma barreira, a gente não sabe o que é de fato. Promoveu o isolamento,
tá? Dessa população A. Aí, olha só, esse isolamento I, beleza. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem no momento C. Então, olha só, A se diferenciou nessas duas estruturas aqui, né? E a população B, que fazia parte de A, passou a ser a população C, tá? E depois eles se reencontraram, essas espécies que foram separadas. Ó, vamos lá. Passado um tempo, essas subpopulações apresentaram características fenotípicas e genotípicas que a gente distingue no momento C, representado na figura pelas tonalidades de cor. Então, aqui branco, uma tonalidade mais escura, uma tonalidadezinha mais clara. Posteriormente, o desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2, tá? Cara, então olha só, a gente tinha uma espécie original. Essa espécie passou por uma barreira geográfica. E aí ela se diferenciou em duas subpopulações, B e C, tá? Que não são iguais, porque se fosse igual, ele ia colocar a letra igual também. Todo mundo ia continuar sendo A, mas não é. E esse isolamento, ele fez surgir a população D1 e a população D2. Perceba que D1 é a mistura de A ao branco, a mistura de A com C. E D2 é uma nova formação, completamente diferente de D1. E aí ele pergunta para você, a representação indica que no momento D, a gente está aqui, ó, nesse momento D, na situação, aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E aí, meu povo, o que vocês marcaram? Letra C. Yasmin marcou C, Augusto marcou o quê? Letra A. Letra A. Beleza. Bom, dessa vez, a Yasmin que marcou, essa vez a Yasmin que marcou o ponto, na gabaritei a letra D. Tá? Tu tinha marcado A, né? Em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Augusto, a gente não pode considerar D1, porque quando ele deu esse exemplo para a gente, ele contextualizou a questão, né? E aí ele falou que quando surge um isolamento que ele chamou aqui de isolamento I, ele demonstrou no experimento. Por mais que eu entenda seu raciocínio, faz sentido o que você falou, que em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Por quê? Porque tem duas cores diferentes. Eu acho que talvez tenha sido por esse caminho que você foi. E aí, só que não é essa linha de raciocínio que ele quer que a gente tenha. Ele descarta o isolamento geográfico entre essa pequena população que tem entre o resto, né, que sobrou de A e essa nova subespécie de D, que formou aqui, né? Na verdade, C está aqui dentro, né, de D, tá? E aí vira D1. Essa questão é muito abstrata, gente. A gente tem que entender parte por parte do
do esquema para conseguir compreender ela toda. Por isso que a gente descarta a alternativa A. Na alternativa B, ele fala, em D1, existe uma única população distribuída em gradiente. Não, a legenda mostra para a gente. Ó, tem um restinho de C aqui, tá? De uma cor, e a formação D, tá? Que é a mistura entre C e A. Por isso que eu falei, é uma questão muito abstrata. Então, não tem uma única população, tá? Aqui a gente observa duas populações. Porém, Augusto, elas não estão isoladas geograficamente. Ele não demonstra isso para a gente no esquema, tá? Porque nesse esquema ele falou, quando tem um fator de isolamento, tá? Aí ele colocou o fator de isolamento I, tá? E a C, a gente acabou de chegar no gabarito, em D1 ocorre duas populações separadas por isolamentos reprodutivos, né? C acaba não reproduzindo com A, mas eles estão vivendo no mesmo lugar. Então, não é uma barreira geográfica que eles têm, é uma barreira reprodutiva que eles têm, representando, né, uma forma de especiação, tá? D fala o seguinte, D2, olha o prefixo co de novo aparecendo na da coevolução, ó, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Não, o fenótipo deles é o mesmo. Aqui estão representados pela mesma cor, tá? E D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população A, negativo. Não, porque senão ele estaria da mesma cor, né? Ele estaria da mesma cor de A, e não é isso que está acontecendo. Aqui tem uma coloração diferente, e até mesmo o formato, tá? Até ganhou um formato diferente, né? Dessa área aqui e a população, tá bom? Então, a gente fecha aqui com a questão 9, tá? Recapitulando, aqui na aula de hoje a gente falou sobre os processos de evolução no geral, lamarckismo e darwinismo. A gente falou sobre a teoria moderna da evolução e os fatores evolutivos, né? Mutação, recombinação gênica, seleção natural, a migração. Tá? Falamos sobre as evidências evolutivas e demos a ênfase, né, na homologia e na analogia. Lembrar que a homologia gera evolução convergente e a analogia gera evolução divergente, né, a divergência adaptativa. E no finalzinho a gente diferenciou, né, o que é anagênese e cladogênese, falando também dos tipos de especiação simpátrica e alopátrica, tá? Bom, basicamente é isso, tá? Aí foi um prazer inenarrável, mas é hora de dar tchau, acabou o milho, acabou a pipoca, né? A gente chegou mais ao fim de uma aula. Essa é a penúltima aula do projeto, a gente vai ter só mais uma aula, que é a aula de ecologia, para fechar os tópicos que mais caem no Enem, tá bom? Beleza? A gente vai parar por aqui.